O que nós vamos ver aqui nesse módulo sucatas eletrônicas? As sucatas eletrônicas, a meu ver, é o que tem de mais dinâmico no garimpo urbano. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a sucata eletrônica é o que mais se movimenta, é o que mais se altera, é o que mais se modifica dentro do garimpo urbano. E nós não temos, assim, a curto prazo, e nem a médio prazo, uma visão de que isso vai diminuir, e que a sucata eletrônica vai se extinguir. Não, muito pelo contrário. A sucata eletrônica ela tende a ser gerada cada vez mais, porque nós vivemos... Eu tenho uma visão bíblica das coisas, e a Bíblia diz que nos últimos tempos a ciência se multiplicaria, e nós estamos vivendo isso. Hoje nós vivemos a multiplicação da ciência. Por muito tempo, um conhecimento era somado ao outro. Nos nossos dias, um conhecimento se multiplica com o outro. Nós vemos a velocidade do conhecimento, a velocidade da tecnologia, a velocidade com que as coisas são produzidas. Há 30 anos estava iniciando o celular. Eram uns tijolões enormes, né? Hoje nós temos tudo no celular. Ele servia apenas para uma chamada telefônica. Hoje nós fazemos tudo no celular. É uma chamada telefônica, uma chamada de vídeo, filmadora, mandamos mensagem, enfim, resolvemos tudo muito rapidamente pelo celular. Então a coisa tem um dinamismo muito grande e nós precisamos estar atentos a isso, entender essa movimentação no mercado. Os componentes da sucata eletrônica, principalmente na questão do celular, eles eram mais carregados, digamos assim, mais carregados de metais preciosos. Hoje, porém, a presença, o depósito de metal precioso ali nos componentes eletrônicos, esse depósito é menor, porém, em virtude do aumento de funções dos equipamentos eletrônicos, então mais componentes são necessários nesses equipamentos. E, tendo mais componentes, obviamente, mais metais preciosos. Então, uma coisa quase que compensa a outra. Então, no passado, as placas de celulares antigos tinham mais ouro. Hoje tem uma variedade maior de metais, embora a quantidade de ouro não seja tão expressiva como antes, mas compensa por outros metais e mais componentes que exigem a presença desses metais. Então, qual o objetivo deste módulo sucatas eletrônicas? É trazer um conhecimento, dar uma noção para o nosso aluno desse mercado, porém o aluno tem que estar sempre conectado com essa movimentação do mercado, com as coisas novas que vão surgindo. Mas isso faz parte do perfil do empreendedor. O empreendedor tem que ser uma pessoa conectada às novidades, uma pessoa que busca as novidades. Aqui nós não vamos tratar de processos, os processos não serão tratados aqui, serão tratados no módulo Mão na Massa, e eu quero adiantar. Quando você começar o módulo Mão na Massa, você vai ver, nas primeiras aulas nós vamos falar do resíduo de oficinas de joia. Aí você vai dizer assim, mas eu não quero trabalhar com resíduo de oficinas de joia. Não, por favor, não pule nenhuma aula, porque uma aula dá sentido a outra aula. O metal precioso encontrado no lixo de resíduo de oficinas de joias, no resíduo de oficinas de joias, ou na sucata eletrônica, ou no catalisador de automóvel, não importa a fonte. As reações químicas são as mesmas. Você tem que entender dessas reações químicas para que você tenha domínio nos processos. Depois que você assistir todas as aulas, você vai decidir em que área você vai atuar. Eu sugiro que você atue em todas as áreas, porque o garimpo urbano é muito abundante. Tá? Então, o propósito desse módulo é isso. Fazer uma abordagem ampla das sucatas eletrônicas para que nós possamos ter uma noção, uma visão maior para poder acompanhar esse dinamismo desse mercado. E o que são sucatas eletrônicas? Sucatas eletrônicas são todos os dispositivos eletrônicos, como computador, televisores, celulares, enfim, eletrodomésticos. Há uma variedade muito grande de equipamentos que contêm essas placas eletrônicas e que, quando descartados, compõem, então, uma sucata eletrônica. E essas sucatas, elas têm uma classificação dentro desse mercado. E tem aquelas que têm um valor de mercado maior e aquelas que têm um valor de mercado menor. Existem duas maneiras de processar isso aí. Tem o que eu chamo de modo amador, que é o modo caseiro, que é a atividade desenvolvida em fundo de quintal, e tem a atividade em escala industrial. A atividade em escala industrial, a empresa recebe toda a sucata, ela apenas faz uma triagem dentro das classificações existentes, mas ela processa tudo. A sucata chega ali, ela vai separar tudo, ela vai recuperar todos os metais, ela vai recuperar o material plástico, o fenolite, enfim, tudo que compõe a sucata eletrônica, essa empresa de grande porte vai separar, vai recuperar e recolocar no mercado novamente. Já não é exatamente o nosso caso. Nós que trabalhamos em pequena escala, nós temos que conhecer bem a sucata eletrônica para que nós possamos fazer a melhor seleção daquilo que nós vamos processar, aquilo que dá um retorno maior, porque o trabalho é o mesmo. Quando nós processamos uma sucata eletrônica que vai nos dar um resultado, digamos, de 5 gramas de um determinado metal, se nós processarmos uma sucata melhor que dê um resultado de 20, o trabalho é o mesmo, os reagentes são os mesmos. Então, por isso, conhecer bem essas sucatas, quais são os melhores componentes que nós vamos processar, isso otimiza o nosso trabalho, otimiza o nosso resultado e futuramente nós podemos investir numa planta maior
que tem uma capacidade produtiva maior, e aí sim, não precisamos mais fazer esse tipo de seleção, certo? Então nós vamos procurar entender quais são esses melhores componentes, a classificação das sucatas, das placas, quais placas nós devemos priorizar e quais nós devemos repassar. Vamos ver uma maneira de começar nesse mercado sem investimento. Existe como começar no mercado sem investimento. Quando nós nos tornamos conhecidos, vocês vejam bem, vocês estão aqui no meu curso, mas se eu não me fizesse conhecer pelo público, vocês nunca iriam me encontrar, certo? Vocês só me encontraram porque eu tenho o que nós chamamos de presença online. Dentro do marketing digital, nós chamamos isso de presença online. Vocês me encontraram pela minha presença online, sabem que eu ofereço um treinamento sobre isso, e por essa razão, então, que vocês chegaram até o meu treinamento. Se as pessoas na tua comunidade não souberem que você tem interesse em sucatas eletrônicas, elas não vão te procurar para entregar isso. Hoje eu vejo aqui na minha rua, passa a pessoa coletando aqui óleo de cozinha. Ele passa coletando e leva óleo de cozinha. Por quê? Porque ele fez a comunidade tomar ciência de que ele coleta óleo de cozinha. Ele leva lá para a indústria dele, que ele fabrica sabão e tal, e isso para ele é lucrativo. Então, você quer ganhar dinheiro com isso? Faça a tua comunidade saber que você trabalha com sucata eletrônica, que sucata eletrônica é importante para você, tá? Procure de alguma maneira participar de grupos de WhatsApp, mandar e-mail para as empresas. Há poucos dias eu falava com um rapaz aqui de Blumenau, no sul do Brasil, e ele tem uma empresa de assistência onde ele fornece equipamentos de informática para as grandes empresas na região dele. Ele falou que ele doa em média de 300 a 500 quilos por mês de sucata eletrônica. São equipamentos obsoletos que ele recolhe das empresas, ele faz a reposição nas indústrias, pega aqueles equipamentos obsoletos e faz a doação. Ele faz o termo de doação e a pessoa que recolhe, a empresa que recolhe, tem que dar um termo que recebeu aquilo, e aquilo então é doado. Então vocês vejam que muita coisa se perde. Do montante das sucatas eletrônicas produzidas no Brasil, a maior parte vai para o lixão, vai para os aterros. A menor parte é reciclada, e do que é reciclado ainda, a quase totalidade é processada no exterior. Então vocês vejam a lacuna que tem nesse mercado. Nós não vamos conseguir dar conta nunca, mas nós vamos fazer uma grande diferença nisso aí. E esse é o meu grande sonho, é que um dia o Brasil seja um país modelo nessa questão da recuperação dos metais preciosos. Porque se teve tanto trabalho para extrair esses metais da natureza, danos naturais foram causados, danos ao meio ambiente foram causados, quanta gente morreu, quanta gente se intoxicou, tanta coisa aconteceu, e de repente isso vai para a indústria, vai para os componentes eletrônicos, e dentro de 2 anos isso se perde nos lixões, e aquilo que poderia gerar riqueza, gerar renda, movimentar a economia circular, enfim, tanta coisa boa pode acontecer com isso, nós estamos perdendo tempo.